Olá, como estamos? Bom dia, Deus abençoe sua vida. Você pode estar vendo isso de noite, mas isso foi gravado para de manhã, então eu vou dar bom dia direitinho, tá? Bom dia, terceiro dia da nossa lei da intuição. Pensamento de liderança hoje. A intuição de um líder adiciona valor aos outros. Olha aí que coisa chique. A intuição de um líder adiciona valor às outras pessoas. Provérbios 29, versículo 4, na Bíblia Viva, tradução viva, diz assim: um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo sua nação. Provérbios 29, versículo 4, Bíblia Viva, tradução viva. Como os líderes veem o mundo pela ótica da liderança? Eles são capazes de causar impacto imediato em seus liderados e em sua organização. Isto os capacita a adicionar valor à vida das pessoas. Quando Jetro entrou na vida de Moisés e o ajudou a melhorar sua liderança, seus esforços fizeram uma enorme diferença, não apenas para Moisés, mas também para todos os filhos de Israel. Ele disse a Moisés: se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. Êxodo 18, versículo 23. Então, o líder intuitivo, ele adiciona, ele agrega valor às pessoas, ele não subtrai, ele faz com que as pessoas cresçam. Ele sempre vai fazer algo para que as pessoas e para que a instituição tenham um up, cresça, vá para frente, né? Provendo aquilo que os outros não conseguem prover. Vamos ver isso aqui. Observe os 5 tópicos expostos a seguir. Eles são característicos de líderes que usam sua intuição e mostram como essas características os ajudam a dar aos seus liderados coisas que outras pessoas não são capazes de prover. Então, a primeira coisa aqui que a gente faz, que o líder intuitivo faz para promover pessoas. Primeiro, eles enxergam de maneira diferente. Eles são capazes de corrigir. Olha aí que legal. Praticamente todo mundo é capaz de enxergar problemas, mas os líderes sabem como corrigir os problemas. Eles são capazes de ajudar uma organização a fazer mudanças críticas porque veem uma situação em termos da dinâmica da liderança. Está claro que Moisés viu os problemas do povo. Ele disse a Jetro: quando tem alguma questão, venha a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhe declare os estatutos de Deus e as leis de Deus. Êxodo 18, versículo 16. Moisés viu apenas as carências humanas. Jetro viu as necessidades relacionadas à sua liderança. Ele corrigiu a tendência que Moisés tinha de fazer tudo sozinho em vez de liderar outras pessoas. Então o que Jetro fez? Ele enxergou de maneira diferente e ele foi capaz de corrigir esse erro. Ele disse para Moisés: eu sei que a intenção do seu coração não é aparecer. Eu sei que a intenção do seu coração não é fazer tudo sozinho. Mas o que você está fazendo é cansativo. E quando você não der conta, todo mundo vai perecer. E quando a coisa não conseguir fluir do jeito que precisa, tanto você como o povo vai perecer. Então ele fala assim: olha, vamos separar pessoas, ora a Deus, escolha, mas essa é uma dica que você precisa ouvir. Então ele enxergou a coisa de maneira diferente. Moisés enxergou o problema, ele enxergou o problema e como resolver aquele problema crescendo com as pessoas. Está dando para entender? Segundo, eles enxergam globalmente, aí eles vão dar direções, ou seja, a lei da intuição, o líder que tem esse entendimento, ele enxerga de forma global e também dão direções para o povo. Como mencionei ontem, Jetro pôde ver que Moisés teria sérios problemas se continuasse no caminho que estava.
Os bons líderes sempre têm o quadro completo na sua mente, ou seja, é uma coisa global. É por isso que possuem a capacidade de olhar muito mais longe do que os seguidores. Os seguidores eles vão enxergar o momento, o líder vai enxergar todo o presente, o futuro, voltando e buscando lições do passado. Então é algo assim de forma global. Jétro sabia instintivamente que o objetivo de longo prazo do povo era tornar em paz ao seu lugar. Êxodo 18, 23. Mas como que eles iriam tornar em paz para o seu lugar se essa visita a Moisés, se esses conselhos, eles durariam o dia, a noite, as semanas, os meses? Então, o povo no momento, o povo ia cansar daquilo. Eles iam cansar daquilo. Jétro sabia instintivamente que o objetivo de longo prazo do povo era tornar em paz. Ele sabia que a solução para o difícil problema de Moisés precisava ajudar o povo a caminhar nessa direção. Então, ele vai enxergando a situação de Moisés, que precisa julgar, do povo que precisa ser julgado, mas também ele enxerga o depois, o global, porque o povo tem que trabalhar, tem que voltar para casa, tem que fazer as coisas, tem que dar continuidade. Então está vendo o impasse? Ele então olha de forma assim, eu não estou vendo só o problema, eu estou vendo tudo que isso está gerando, e a forma como está tentando resolver não vai dar certo. Aí ele olha todo esse cenário. Em terceiro lugar, eles enxergam claramente, eles criam a estrutura. E aqui é legal, porque qualquer coisa que você vai construir, você sempre vai construir em cima de alguma estrutura. Liderar é fazer com que as pessoas o sigam. É por isso que o meu provérbio favorito na área da liderança é: aquele que pensa que lidera, mas não tem ninguém atrás de si, está apenas dando um passeio. Aquele que lidera, mas não consegue guiar ninguém após si, está dando uma volta. Mas os bons líderes fazem mais do que motivar as pessoas a segui-lo por algum tempo. Eles criam uma estrutura que permite que a liderança floresça. Por isso que eu sei que muita gente às vezes não tem falado contra essas coisas, mas criar a estrutura é importante. Nem que essa estrutura seja de entendimento, de coração, mas precisa se criar uma estrutura. Quando Jétro sugeriu que Moisés criasse um sistema onde homens seriam chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, conforme Êxodo 18, 21, ele estava sugerindo uma estrutura feita para encorajar a boa liderança, ao invés de inibi-la. Os líderes teriam liberdade para trabalhar, contribuir e se desenvolver de acordo com sua habilidade. Líderes mais dotados causariam impacto sobre um número maior de pessoas, assim como os líderes menos habilidosos não seriam colocados em situações além de sua capacidade. Ou seja, uma estrutura seria criada e as pessoas, quase que por ordem natural, iriam ser alocadas nessas estruturas. Quem não tinha capacidade para liderar 1000 nunca poderia chegar até 1000, não chega ali. Mas não quer dizer que ele não tenha habilidade para liderar 50, 10. E numa estrutura todos são importantes, porque não é só quem lidera 1000 que é importante. Na verdade, quem lidera 1000 está debaixo aí de 10 que lideram 100, né? De 20 que lideram 50. Então você vai ver, de 100 que lideram 10. Então você vai ver que existe uma estrutura sendo formada. Estrutura é importante, viu? Você que tem uma liderança, você precisa criar uma espécie de estrutura, né? Uma espécie de uma organização. Embora a igreja é um organismo, ela precisa ter uma organização, tá? Em quarto lugar, eles enxergam de maneira relacional, eles dão apoio. Olha o que diz: os líderes sempre levam em conta os relacionamentos com as pessoas a quem impactam. Jétro sabia que Moisés e os líderes que apontara estariam numa posição de apoiar uns aos outros,
cada líder resolveria os problemas que pudessem em seu próprio nível. Isto impediria que todos se exaurissem, incluindo Moisés. Este somente ouviria os piores casos, aqueles que ninguém conseguisse resolver, o que apoiaria tanto os líderes quanto as pessoas que o lideravam. Então, uma coisa importante aqui é enxergar de maneira relacional, apoio. O que Jétro fez foi criar assim, uma rede, uma estrutura onde um conseguia apoiar o outro. Aquele que não conseguisse resolver, ele tinha um socorro um pouco mais acima dele, que ele poderia levar para ele ou buscar uma informação. Essa estrutura que ele está criando aqui é uma estrutura que também gera relacionamento. Esquece disso não. Homens é que somos, não máquinas. Nós somos homens, nós precisamos de relacionamento. Homens no sentido de antropos, né? de ser humano, macho ou fêmea, mas ser humano. Nós precisamos de círculos de relacionamento. Em quinto lugar, eles enxergam com olhos de esperança, eles mostram confiança. Com a intuição vem a confiança. Líderes que desenvolveram suas habilidades intuitivas e aprenderam a confiar nelas trazem um senso de realização à sua liderança. Tornam-se pessoas seguras de si mesmas e esta confiança instila confiança nos outros. Então você vai tendo confiança, as outras pessoas vão adquirindo essa confiança e aí é muito melhor da coisa funcionar quando todo mundo está confiando, né, no que está sendo feito. Moisés confiou no conselho de Jétro. As escrituras nos dizem que Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Então se despediu Moisés de seu sogro e este foi para a sua terra. Êxodo 18, 24 e 27. Jétro ficou junto a Moisés o tempo suficiente para ver sua sugestão implementada. E então se foi certo de que tudo funcionaria como planejado. Aí você percebe que isso traz o que? Esperança. Quando você planta uma semente, rega e ela começa a brotar da terra, esse brotar é esperança. Se a gente começa a fazer algo com a nossa liderança e ao passar das semanas nós começamos a ver resultados daquilo, aquilo começa a trazer esperança no coração da gente. Jétro não ganhou nada por ajudar Moisés a se tornar um líder. Ele não foi recompensado, não recebeu nenhuma propriedade, nenhum cântico foi escrito sobre sua liderança. Toda a história cabe em um único breve capítulo da Bíblia. Então, isso aqui é interessante porque não é que você vai fazer com o intuito de ter ou receber. Você vai fazer com o intuito de fazer. Nós precisamos deixar, às vezes, aquela coisa capitalista de tudo a gente querer ganhar em cima. Guarda isso no seu coração, né? Você não tem que fazer só pelo que foi pago para fazer e nem tudo que você vai fazer você está pensando em ganhar algo. Guarda isso no coração. Então, o insight que ele compartilhou a partir de sua intuição foi um dom que ele deu livremente para adicionar valor à vida dos hebreus. É isso o que fazem grandes líderes. Eles querem agregar valor, eles querem melhorar a vida das pessoas, da instituição. Eles não querem ganhar. Guarda isso no coração. Você não foi chamado para ganhar. Talvez se você quisesse ganhar, o lugar não seria esse aí, seria outro. Nós somos chamados para acrescentar, para valorizar. E o Deus que nos chamou nos sustenta. E nos sustenta de forma digna e honrada. Desde quando o nosso objetivo seja elevar pessoas, cuidar de pessoas, criar a estrutura sólida, fazê-la evoluir. Tá bom? Pergunta para reflexão. Você usa seus insights, né, suas ideias para adicionar valor à vida de outras pessoas? Ou tudo que você faz,
você quer ter um lucro em cima. Se tudo que você fizer você quer ter um lucro em cima, talvez fosse melhor você tomar uma de duas decisões. Abandonar, se for a obra de Deus, abandonar e deixar outro fazer, ou mudar seu coração, né? Deus abençoe sua vida. Beijo no coração. Amanhã tem mais.